Olá, sou Antônio Carlos Gambaroto, estudante do segundo ano de Engenharia Elétrica da Faculdade Uningá, do Polo de Cianorte. Temos uma matéria que se chama PIESC, que tem como objetivo integrar o aluno à sociedade através de projeto. No caso do segundo ano, o tema é inclusão digital, que seria de uma forma bem simples de entender, fazer uso de programas de computadores, tablets, celulares, e eu estarei passando para vocês de uma forma bem simples e intuitiva como fazer uso do editor de texto Word do Windows e também fazer uso de funções junto com o mouse e também atalhos do teclado, que facilita na hora de fazer uso do editor de texto. Espero que aproveite e que gostem do conteúdo. Usando o mouse, a gente vai selecionar o título. Você segura com o botão esquerdo do mouse e arrasta. Ele seleciona. Mas a gente também pode usar o Shift. Vamos segurar o Shift. Vemos que ele marcou aqui. O Shift com a seta no local onde queremos selecionar faz a mesma função do mouse. Vamos ver? Setinha para a minha esquerda. Olha só, ele seleciona também. Solto, ele para a seleção automaticamente. Com o texto selecionado, vamos ver algumas funções do editor, ok? Aqui, ó, no campo fonte, onde estou passando o mouse, tem diversas funções que a gente vai usar, né, em algum momento em nossos trabalhos, em nossos textos, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, temos a letra N. A letra N, ela tá me falando, ó, negrito, e também tá me dando um comando que seria o Ctrl mais a letra N, aplicar o negrito ao texto. É só eu passar o mouse nas funções aqui nesse campo e ele me informará o que ele faz, ok? O Nzinho então é negrito. Eu clico nele com o mouse, o meu texto ficou negrito, ok? Só que ele também me deu a opção de usar o teclado. Vamos usar o teclado para ver se faz igual? Vamos desmarcar então. Desmarquei, mas deixei o título selecionado. Vamos usar o teclado? Ele me disse, aqui ó, deixa o texto ou a palavra em negrito. Vamos lá. Ctrl, viram que ficou marcado? Mais a letrinha N. Vamos ver se ele vai ficar em negrito também. Ficou em negrito usando o teclado. Que bacana, não é? Vamos ver as outras funções. Do ladinho do negrito, ainda com o título selecionado, temos a letrinha I, que indica para a gente que é itálico. Aplicar itálico ao texto selecionado. Lembrando que ele está falando aqui, ó, texto selecionado, ok? Então vamos lá. Cliquei. Ele ficou com o título aqui em itálico. Viu que ele ficou também marcadinho aqui? Vamos clicar novamente e ele desfaz o itálico. Lembra que ele também disse que dá para usar os comandos no teclado? Vamos ver qual é mesmo.
o Ctrl mais a letrinha I. Vamos ver se dá certo também. Ctrl mais a letrinha I. Viu? Ficou itálico também pelo teclado. Do ladinho dele tem o S. O S é sublinhado. Sublinhar o texto selecionado. Vamos clicar. Sublinhou o meu título. Mas ele deu também um comandinho pelo teclado. Vamos ver qual é? Ctrl mais a letra S. Vamos desmarcar e vamos testar pelo teclado. Ctrl mais a letrinha S. Viram? Ele selecionou também a função sublinhado pelo teclado. Vocês viram que do ladinho tem uma setinha para baixo? Vamos clicar nela. Olhem, ele tem mais outras opções de linha de sublinhado. Estão vendo? Podemos descer aqui. No caso é até aqui. Mas vejam, ele tem mais de um sublinhado. Ele tem duas linhas, uma linha mais grossa, linha pontilhada, linha tracejada, tracejada e pontilhada, tracejada com 2 pontinhos e uma ondulada. Ok? Cliquei na ondulada só para ver como é que fica. Ok? Vimos aqui as funções negrito, itálico e sublinhado. Desmarquei com o texto selecionado, ele sai a função ali que eu tinha determinado anteriormente. Acima aqui, tá vendo que tem escrito Arial? Arial é um tipo de fonte, tá vendo? Aqui ele me tá falando aqui, ó, fonte. Ele me deu um comando, porém mais extenso. Lembra que eu falei que tinha outros comandos no teclado? Só que alguns vão ficando mais extensos. Por isso que eu preferi os mais simples, para a gente praticar os mais simples e com o tempo ir adicionando o nosso conhecimento outros comandos, ok? Aí aqui, ó, tem a setinha para baixo também. Vamos ver? Esse tudo aqui, ó, são fontes do tema. Ao passar o mouse sobre ela, tá vendo que o título está mudando? Todas essas daqui, se eu rodar com a esferinha do mouse ou descer aqui, ó, segurando, eu consigo ver quantas fontes eu tenho para minha disposição, né? Que eu posso estar usando no meu texto ou no meu trabalho, ok? É só selecionar uma, clique em cima e ela permanece, ok? Vou voltar à original que estava anteriormente, para a gente ver outra função bem bacana que a gente pode estar alterando no nosso texto. Estão vendo que do ladinho aqui tem um número, nesse caso é o 11. Clicando sobre ele, ele nos informa tamanho da fonte. Vejam que ele também dá um comando para usar com o teclado, porém é um tamanho um pouquinho maior, ok? Que seria o Ctrl mais o Shift mais a letrinha P. Mas, como estamos praticando o início, vou ficar nas funções que eu passei para vocês, ok? Nada impede de vocês ir praticando as demais, né? É só voltar o vídeo aqui e recapitular
e ir praticando, né? A prática, como dizem, né? A prática leva à perfeição, ok? Vamos clicar para baixo aqui na seta. Temos aqui, ó, do 8 ao 72. Isso é o tamanho da minha fonte, é o tamanho que o meu texto pode ficar. Vamos ver como é que ele fica. 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, até chegar ao 72. Que aí ele fica bem grande aqui, ele não cabe aqui totalmente na folha, né? Mas vejam que ele vai alterando, ok? Do ladinho, tá vendo que tem um A para cima e um A para baixo? Ele também nos dá a opção, através do Azinho maior e do Azinho menor, da gente diminuir o tamanho do nosso texto. Azinho menor, vejam, ele diminui. E, consequentemente, dentro da caixinha do lado, o número também vai aumentando ou diminuindo de acordo com o que eu vou usando. Vejam, voltei ao número 11. Baixei para o número 8. Ok? Também aqui, ó, tem algumas funções interessantes. Efeito do texto. Aplicar um efeito visual ao texto, selecionado como sombra, brilho ou reflexo. Vamos ver então? Clico com a setinha e aí eu tenho algumas formas aqui, ó. Vamos aplicar preenchimento, gradiente roxo, ênfase 4, reflexão. Ok? Vamos escrever uma letrinha aqui. Vamos escrever a letra A. Não ficou legal, porque ele manteve aqui o sublinhado. Vamos voltar. Com a setinha aqui ele volta. Então vamos clicar aqui dentro. Vamos jogar o texto ao centro para a gente ver aquele efeito. Depois eu explico na sequência para vocês como que eu joguei ele para o centro. Vamos voltar nele de novo, efeito do texto. Clicando nele, temos aqui, ó. Vejam que ao passar o mouse sobre as letras, eu consigo ver ele sendo alterado, ok? De uma forma bem dinâmica, bem interessante, a gente está usando junto. Aqui abaixo, ó, temos as sombras. Ó. Ele tem a sombra, tem os efeitos. Ó. Embaixo tem reflexo. Olha lá. Bem bacana, bem na prática e bem ao vivo, ok? Se houver alguma falha, porque estamos fazendo junto aqui, isso pode acontecer, ok? Aí esse é as funções que ele tem dentro dessa opção aqui de efeito de texto. Vamos desfazer e voltar no início para a gente aprender outras funções. Cor e realce do texto. A cor e o realce do texto, ela marca uma caixinha em volta do texto selecionado. Lembre-se que é com a palavra ou o texto selecionado para as funções aparecerem, ok? Aí aqui, ó, ele me dá as cores e forma uma caixinha em volta do texto, ok? Vamos escolher o vermelho, ok? Ficou uma caixinha retangular em volta do meu título.
Não quero a caixinha, eu venho nessa função aqui, ó, desfazer o realce. O desfazer, ele está me dando também um atalho, que seria o meu Ctrl e o meu Z, com a letrinha Z. Vamos ver o que acontece se realmente ele desfaz. Ctrl mais o Z. Ele desfez. Quero voltar àquela caixinha. Eu tenho aqui, ó, Ctrl mais o R, ou refazer aquela seleção. Cliquei, voltou ao que era. Ctrl mais Z desfaz, Ctrl mais R refaz. Ok? Viram que interessante? Do lado aqui temos cor da fonte. A cor da fonte, ele vai mudar a cor do texto. A fonte aqui é o nosso texto. Vamos selecionar e vamos praticar. Cor da fonte altera a cor do texto. Como eu havia dito antes, né, só passar o mouse em cima da função, ele te dá uma breve explicação também do que ele vai fazer naquela função determinada. Clicamos aqui setinha abaixo e ao passar o mouse sobre essa caixinha de cor, vejam que ele está alterando o meu título. Ok? Vamos selecionar o vermelho. Viu que ele ficou o texto, não uma caixinha em torno do texto. Isso daqui é a cor da fonte. Vamos praticar o desfazer. Eu posso usar aqui, ó, desfazer o efeito de preenchimento do texto. Vamos usar ele e ele volta. Lembra que agora há pouquinho ele estava aqui no começo na minha lateral esquerda, o título, ele estava aqui. Aqui, ó, no parágrafo, nesse campo aqui, mais à minha esquerda, ele tem essas 4 funções aqui, que é bem interessante, também bastante usada nos textos, nos trabalhos. A primeira seria alinhar o meu texto à minha esquerda, que foi o que eu fiz. Eu vou selecionar tudo ele aqui e vou alinhar ele à minha esquerda. Ok? Vou selecionar novamente e vou usar a função que tem ao lado. Centralizar. Eu posso usar o teclado, mas eu também posso clicar com o mouse sobre ele. Veja que ele centralizou todo aquele texto ao centro da página. Do ladinho, eu tenho aqui alinhar texto à direita. Clicamos sobre ele e ele alinha todo o texto à minha direita. Do ladinho dele, ele tem justificar. Justificar, ele vai alinhar o texto nas duas bordas. Veja que ele alinhou aqui e alinhou aqui. Nas duas bordas ele deixou alinhadinho. Se tivesse mais texto aqui, ele traria até aqui. Ok? Vamos praticar um pouquinho. Vou deixar o meu título ao centro. Vou usar o teclado agora. O Ctrl mais a letrinha E. Ele centralizou o meu título.
Tem alguns comandos aqui que eu não falei. Vamos ver cada um deles. Ctrl mais a letrinha C. Ao selecionar o texto, tipo, vamos selecionar o título. Selecionei o título, vou usar o Ctrl mais o C. Ctrl mais o C. O que ele fez? Ele copiou o meu título. Vamos clicar aqui e vamos ver se realmente ele copiou. Vamos usar então o colar que está logo abaixo, que seria o nosso Ctrl mais a letrinha V. Vamos ver se realmente ele copiou o meu título. Ctrl mais o V. E ele colou aqui, ó. Ok? Vamos desfazer. Ok. Ele me deu aqui, abaixo do colar, ele me deu aqui selecionar o texto. Ok? Vamos ver se realmente ele vai selecionar o texto. Ctrl mais a letrinha T. Vamos ver se ele vai selecionar todo o texto. Selecionou todo o texto. Ok? Fico por aqui. Obrigado por terem assistido. Espero que aproveite e até uma próxima oportunidade.